A arte imita a vida. Essa frase pode até não fazer sentido, mas depois que você ver esse vídeo, saberá que a arte pode ser inspirada em fatos reais. Ao longo da história do cinema, alguns enredos que parecem inacreditáveis realmente foram inspirados na vida real, mesmo que pareçam pura ficção. São crimes, histórias de superação e até casos de acontecimentos sobrenaturais. Tudo isso serviu para nos contar um pouco sobre o que aconteceu com pessoas ao redor do mundo. Eu sou Ivan Lima e estou aqui para mostrar para vocês as pessoas da vida real que inspiraram grandes filmes. Você já assistiu ao filme Vivos, de 1993? Não? O enredo do longa é bem interessante. Ele conta a história de um time de rugby uruguaio que, 20 minutos antes de pousar o avião, acaba se chocando contra um pico e caindo na Cordilheira dos Andes. Os sobreviventes são obrigados a fazer de tudo para continuarem vivos, lutando por suas vidas enquanto o resgate não chega. Só que, quando todos os alimentos disponíveis acabam, o grupo sobrevivente enfrenta um terrível dilema: se alimentar dos corpos dos seus companheiros mortos ou perder a vida. E, de fato, essa história é real e aconteceu em 1972. Por 70 dias, os sobreviventes da queda de um avião ficaram expostos ao frio e fome na Cordilheira dos Andes. Depois de muitos dias, eles resolveram caminhar para procurar ajuda e, por muita sorte, encontraram uma civilização. O filme foi baseado no livro Vivos, a história dos sobreviventes dos Andes, que conta todos os acontecimentos e relata como eles decidiram recorrer à antropofagia para não morrer na montanha. Eu sei que parece coisa que a gente só vê em filmes, mas acreditem, essa história realmente aconteceu. Outra obra do cinema que também fala de sobrevivência é o filme 127 Horas, estrelado por James Franco. A história conta como um alpinista ficou preso em uma fenda ao explorar um cânion remoto em Utah, nos Estados Unidos. E nos próximos 5 dias, o personagem examina sua vida e considera quais as soluções para ele conseguir se livrar daquele problema. Ele, então, resolve tomar uma atitude extrema para que possa se libertar e tentar voltar à civilização. O que ele fez? Usando um canivete, o personagem do filme simplesmente corta seu braço direito, consegue se livrar da pedra e se salva. O filme foi baseado no caso de um alpinista chamado Iron Roston. Ele ficou famoso em todo o mundo em 2003, quando, como eu acabei de falar, amputou seu braço para conseguir sobreviver. Segundo ele conta, essa era a única forma para viver. Poderia demorar semanas até ser encontrado e dificilmente sobreviveria à hemorragia. Sua história foi contada no livro Uma Empolgante História de Sobrevivência, escrito em 2004. O interessante é que depois do acidente, Iron não parou de escalar montanhas. Muito pelo contrário, ele participou de muitas expedições, incluindo uma que aconteceu no Chile e outra na Argentina. Bom, pelo que podemos ver, histórias de sobrevivência e superação sempre inspiram bons filmes. Existe um outro caso de sobrevivência, esse um pouco mais assustador, que também serviu como base para um filme. 3.096 Dias de Cativeiro. Conta a história de uma garotinha que foi sequestrada por um maníaco. Quando ela foi sequestrada, ela tinha apenas 10 anos de idade. E os próximos 8 anos, ela passou trancada em um cativeiro. O nome do filme se refere exatamente aos dias em que a menina ficou presa na casa do sequestrador. No dia 2 de março de 1998, quando Natasha Campusch não conseguiu chegar à sua escola. Ela foi sequestrada por um homem chamado Wolfgang Priklopio,
um técnico de telecomunicações que na época tinha 44 anos. Ele trancou Natasha em um pequeno porão e lá ela permaneceu por 8 anos. Na verdade, com o passar do tempo, Natasha apresentava um bom comportamento e ia ganhando cada vez mais liberdade dentro da casa do sequestrador. Um dia, exatamente em agosto de 2006, ela encontrou uma brecha e conseguiu fugir do cativeiro. Durante todo o tempo, ela sofreu agressões físicas e abusos sexuais. Em uma parte do diário que Natasha tinha escondido, ela fez um relato terrível das agressões que recebia, descrevendo o seguinte: 23 de agosto de 2005. Pelo menos 60 tapas no rosto. 10 a 15 socos na cabeça que me deixaram com náusea. Um soco com toda a força na orelha direita e na mandíbula. Minha orelha ficou preta. Estrangulamento, soco no queixo, fazendo a mandíbula estalar. Socos no cóccix e na coluna, na costela e entre os seios. Golpes com uma vassoura no cotovelo esquerdo, braço e no pulso esquerdo. 4 socos no olho que me fizeram ver luzes azuis. Depois que Natasha conseguiu escapar, Priclópio se matou, pulando na frente de um trem perto de sua casa. Uma história real, que faz o filme ser agonizante. Alguns filmes de terror também são baseados ou inspirados em fatos reais. Eu posso dar 2 exemplos de longas que foram inspirados em bonecos. Um deles é o filme Annabelle. Reza a lenda que uma boneca possuída foi responsável por muitos eventos sobrenaturais nos Estados Unidos durante a década de 70. A história é a seguinte: tudo começou quando uma garota chamada Donna ganhou uma antiga boneca de sua mãe. Isso aconteceu quando ela estava entrando na faculdade e tinha ido morar com sua amiga Andy, que era enfermeira. Apesar de não ter idade para brincar com bonecas, Donna levava o presente de sua mãe como uma lembrança. E por isso, gostava de deixar a boneca em cima da cama todos os dias. Só que, com o passar do tempo, Donna e sua amiga perceberam que várias coisas estranhas estavam acontecendo na casa. Primeiro, a boneca se mexia do nada. Depois, começou a aparecer em outros cômodos da casa. Donna resolveu chamar um médium e descobriu que a boneca estava sendo manipulada pelo espírito de uma garotinha que tinha morrido no apartamento. Além disso, o casal, Ed e Lorraine Warren, famosos por resolverem assuntos paranormais, também se interessaram pelo caso. A casa das meninas foi exorcizada e a boneca levada para o Museu Ocultista, onde ela foi guardada com outras relíquias dos casos que o casal Warren resolviam. O filme Annabelle tem algumas diferenças na história, mas, segundo reza a lenda, foi inspirada neste caso que eu contei para vocês. Outro boneco que inspirou o filme de terror foi o famoso Robert. Aliás, inspirou 2 filmes. Robert é um boneco de pano que veste o uniforme da Marinha e segura um leão. Reza a lenda que existia uma casa onde a empregada era abusada por seus patrões. Por isso, ela deu ao filho deles um boneco amaldiçoado, já que a empregada praticava voodoo. Depois disso, muitas coisas estranhas aconteceram. Os moradores da casa passaram a escutar vozes, ver o boneco se movendo sozinho e, às vezes, até em pé, olhando o garotinho pela janela. A mãe do garoto resolveu dar um fim e colocou o boneco no sótão. Tempos depois, o garoto resgatou o boneco e começou tudo de novo. A mãe, então, resolveu ser mais extrema. Trancou o boneco em um quarto, que tinha uma janela para a rua. Os vizinhos afirmaram ter visto o boneco andando pela janela, mas a mãe não entendia o que estava acontecendo, já que só ela tinha a chave do quarto. Depois de anos convivendo com as coisas estranhas, a família acabou morrendo. Outra família se mudou para a casa e teve os mesmos problemas. Só que dessa vez, a garota que cresceu com o boneco
resolveu colocá-lo em um museu. E hoje ele é conhecido como Robert, o boneco assombrado. E aí, quais filmes essa história te lembra? A lenda serviu de inspiração para a série Filmes de Terror Child's Play, ou Brinquedo Assassino, onde o boneco Chuck é o personagem principal. Além disso, em 2015, foi lançado um filme chamado Robert, que teve uma sequência de mais 3 filmes. Vou te contar a inspiração do temido Pennywise, o personagem sobrenatural do filme It, a Coisa. No filme, o personagem é um palhaço que é a personificação do medo de cada uma das crianças. Dizem por aí que o escritor Stephen King se inspirou no caso de John Wayne Gacy para criar o personagem. Para quem não sabe, na década de 70, John Wayne Gacy era um homem supostamente bom. Ele se vestia de palhaço e pogo e divertia as crianças do seu bairro. Só que John Wayne, na verdade, era um serial killer que atraía adolescentes para sua casa para abusar sexualmente deles e depois os matar. Mesmo sendo bem visto pela vizinhança, ele foi preso quando um cheiro podre vindo da sua casa chamou a atenção dos vizinhos. Um dia, a polícia foi até a sua residência para verificar e acabou encontrando vários corpos em estado de decomposição. Ele foi preso pelo assassinato de 33 jovens, mas, segundo ele, o número era muito maior. Ele foi preso e morto com injeção letal em 1994. Suas últimas palavras foram as seguintes: "Vão para o inferno. Vocês nunca saberão onde estão os outros corpos." Por hoje é isso. Nos encontramos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.